A probabilidade de evolução do ser humano no que diz respeito a conhecimento científico deve evoluir muito nesse governo de Cristo, ao extremo, mas não é definitivo, porque eles não vão conseguir se libertar até mesmo de um ataque de Satanás, que irá seduzir essas nações durante esse período do governo de Cristo, sem ter mal, sem ter aluguel, sem ter nada, um governo de paz e de prosperidade. Satanás, sendo solto, ainda vai enganar essas pessoas, e ele vai ajuntar essas pessoas para guerrear contra a Nova Jerusalém, a cidade amada que nós iremos abordar aqui no próximo verso. E Satanás vai cercar essa cidade amada com as nações que ele vai conseguir enganar depois que ele for solto. Então veja que o período de tempo para enganar as nações não está nem escrito quanto tempo será, mas ele já vai sair desse poço do abismo, desse buraco negro, com ódio de devorar as pessoas e levar as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus a guerrear contra o seu Criador. É isso que ele vai proporcionar. Gog e Magog, ele está abordando dos 4 cantos da terra, onde tiver pessoa que se deixe seduzir por Satanás, ele vai seduzir. Ele não vai deixar de graça essa situação quando ele for solto do abismo, quando ele sair para a terra novamente. Isso é muito importante a gente entender, que Satanás vai sair pior do que o que entrou naquele buraco negro, onde ele ficou por um período de tempo longo. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Todavia um fogo desceu do céu e as devorou. Veja que situação. As pessoas irão para esta questão da cidade santa, cidade amada, com o objetivo de destruir. Não vai conseguir, não irá conseguir. Por mais que essa humanidade tenha evoluído cientificamente, elas estarão muito aquém da tecnologia que existe dentro da cidade amada. Iremos abordar essa cidade amada que a Bíblia está falando aqui, João está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Eu não sei se ela vai fixar, acho que não, na terra, eu acho que não. Possivelmente fique no espaço. Por quê? É uma cidade cúbica. Você já ouviu falar, meu amado, de uma cidade cúbica? As cidades, geralmente, elas são horizontais, né? Devido aos grandes arranha-céus, pode-se tratar que as cidades são verticais também. Ela é horizontal e vertical ao mesmo tempo, mas tem um limite. Essa cidade mencionada aqui, que é a Nova Jerusalém, ela será vertical e horizontal, só que algo estarrecedor, algo que o ser humano não conhece. Na verdade, ela é uma cidade que voa. Ela é uma cidade que desce do céu voando. E ela vai contrariar a lei da gravidade e da aerodinâmica. Por quê? Porque um avião, para que ele exerça voo, ou um carro para que ele não tenha tanta resistência do vento, ele tem que ser arredondado, que é para o vento bater e sair, né? É isso mesmo que pensamos aqui. Só que essa cidade, além de ser gigantesca, enorme, coisa que nunca se viu, ela é quadrada de base. Ela tem o formato de uma pirâmide, ela é quadrada de base, tem o formato de pirâmide e a distância dela, o total desta cidade, que João está mencionando aqui, é de 720 mil andares. É algo para chamar a atenção. Eu não irei abordar todos os pormenores desta cidade, porque não é o tema deste vídeo. Nós estamos tratando de outro assunto e João dá uma dimensionalidade um pouco curta nesse verso, ou nesses versos. Então veja, a cidade, ela irá pairar no ar, possivelmente, e ela vai descer dos céus voando. É uma cidade que as pessoas desconhecem. Eu já mencionei alguma coisa aí, tá? Então você pesquise, se aprofunde e veja o que é que nós estamos falando. Eu não iria aprofundar mais, devido ao tema deste vídeo não tratar especificamente da Nova Jerusalém. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde como enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Então, nesse tal lago de fogo já está a besta e o falso profeta, quer dizer, foram lançados lá. Se estão vivos ainda, eu não posso afirmar isso aqui não. Existem 2 teorias, uma de sofrimento eterno para quem for para o tal lago de fogo. Eu conheço o lago de água, de fogo eu não conheço. Você conhece o lago de fogo? Então tudo bem, está lá chamado lago de fogo.
a besta já estará lá, e o falso profeta, ou já foram destruídos eternamente lá. E Satanás vai ser lançado lá também, mas não é só Satanás não. Depois do julgamento final, quem não for achado escrito no tal livro da vida, como nós iremos abordar numa próxima mensagem, também será lançado lá, não tenha dúvida disso. Então, a teoria primeiro que existe diz que será um lugar de sofrimento eterno e as pessoas irão sofrer eternamente dentro desse lago de fogo. E a outra teoria é de aniquilação eterna, que as pessoas serão aniquiladas eternamente como se nunca tivesse existido. São teorias, viu, meu irmão? Presta atenção, ouve direitinho o que está sendo falado, não tire falsa conclusão. Se precisar ver 2, 3 vezes, veja 2 ou 3 vezes, para não falar bobagem por aí e que o pastor Joaí está divulgando isso aqui. Então eu estou dizendo que existem 2 teorias. 1 é sofrimento eterno, 2 é uma aniquilação eterna. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. É o que está escrito aqui no capítulo 20 do Apocalipse. Então, as 2 teorias existem aí, tá? Esse verso, por exemplo, que nós estamos colocando aqui, que quem for lançado no tal lago de fogo será atormentado pelos séculos dos séculos, dá-se a entender que a pessoa vai continuar dentro do lago de fogo, vivendo ou morrendo e sofrendo eternamente. Mas nós vamos abordar nos próximos versos algo que vai contrariar esse negócio aqui. Veja. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Veja que é algo, quando a Bíblia menciona já essa questão do grande trono branco, já é algo para um julgamento eterno e final. É o julgamento final. Não tem mais nada de julgamento após o trono branco. Posso garantir para você que após o trono branco não tem mais julgamento. Acabou, passou. Quem foi julgado foi, quem não foi não vai mais. Então veja que João disse que viu um grande trono branco, tinha alguém sentado sobre ele e a terra e o céu fugiram da sua presença. O campo de concentração nesse período aqui, que não tem como a gente imaginar quando será isso, será o trono branco. Então esse trono branco não fica na mesma condição da terra. Quando João fala a terra fugiu, porque o campo de concentração é o trono branco. Então se a terra no seu movimento de rotação ou translação, se vai continuar existindo ou não, João viu ela indo embora. Então ele diz que fugiu. Será que não foi isso que João viu? No meu ponto de vista, ele viu a terra na sua rotação e na translação e ninguém está concentrado nessa questão da terra e João vai dizer que a terra fugiu. Pode ser isso que ele esteja falando aí. Mas tudo bem, se não for isso, eu posso garantir para você que é o campo de concentração, o trono branco. As pessoas que encararem o grande trono branco, dá-se a entender que não vai sair dali bom. O negócio para essa pessoa não vai ser bom. Não tem possibilidade ou probabilidade dessa pessoa sair dali consciente e salvo. Mas eu não vou afirmar isso aqui. A probabilidade para quem encarar o trono branco, eu vou deixar em 99,999% de ser condenado. Mas tudo bem. Por que eu falo isso? Porque vamos analisar aqui a justiça dos homens. Quando alguém é acusado de alguma coisa, algum crime, alguma coisa que ele cometeu de errado, vamos pegar a palavra crime, ele cometeu esse erro, ele é levado ao julgamento dos homens. Os seres humanos vão julgar juízes, tribunais e vai por aí afora. Nesse julgamento de tribunal, ele pode ser absolvido ou condenado. Ele foi levado lá por um suposto crime que ele cometeu e vai se averiguar se ele cometeu mesmo tal, se foi doloso, culposo, aí você já sabe do que eu estou falando. A probabilidade dele ser condenado ou dele não ser condenado, ser considerado inocente, se ele não matou a pessoa que acusou. Então, essa é a realidade. Por que eu fiz esse comentário? Porque quem encarar o grande trono branco é porque deve. A primeira coisa, já houve pessoas que foram levadas para um determinado lugar segundo o que está escrito nos evangelhos. Fora da terra. Foi muita gente embora daqui, fora da terra. A igreja defende, os evangélicos, nós evangélicos defendemos a ideia do arrebatamento. Pessoas serão arrebatadas, levadas desse planeta para um outro lugar. E nós vimos nesse texto, que estamos analisando aqui o capítulo 20, que pessoas
que faziam parte desse número de pessoas, de crentes, de pessoas que acreditavam em Deus e que não adoraram a besta, nem o seu número, nem o seu nome, essas pessoas também foram ressurretas. É o que João disse: eu vi alguns tronos e foi entregue o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Então o texto bíblico já está nos dizendo que tem pessoas que vão passar por um julgamento das nações, e essas pessoas já estão seladas para a salvação. Foi o que nós abordamos aqui nos versos. E quem encarar o trono branco vai passar por um processo de julgamento para saber se ele vai ser condenado ou não. Então eu posso garantir aqui que quem encarar o grande trono branco, há uma grande probabilidade de condenação eterna. É o que João diz aqui. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Terra e céu desapareceram.